porém não desamparados, aleluia, abatidos, porém não destruídos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Todos nós juntos vamos ler o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, pois as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Perseguido aqui, diga amém. Pouca perseguição no momento à igreja do Senhor Jesus. Vou perguntar mais uma vez. Quem está sendo perseguido aqui, diga amém. A palavra é para nós em tempo de perseguição. Amém? O tema dessa mensagem é perseguição. Esperança em meio à luta. Olha aí para quem está do seu lado, por quem você orou, e diga assim: meu querido, tenha esperança em meio à luta. Está sendo perseguido, olha aí para ela, olha aí para ele. Está passando por perseguição. Diga assim: se encha de esperança nessa noite. Se encha de esperança em meio à luta. Perseguição em meio à luta. Eu quero lhe dizer que a Bíblia, ela registra, tá certo? Ela registra. Diga assim: registra. A Bíblia é o nosso livro de fé e de prática, sim ou não? Quem crê na palavra aqui, diga amém. A Bíblia registra exemplo de perseguição. A fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então eu tenho boas novas para você que está sendo perseguido, tá certo? Se você está sendo perseguido, você está dentro da Bíblia. Dê um glória a Deus aí, dê um aleluia. Se você está passando por perseguição por causa do nome de Jesus, dê um glória a Deus aí, meu querido. Porque a Bíblia registra, tá certo? Registra, me desculpe. Os relatos de perseguição no Antigo Testamento envolvem nações inteiras ou pessoas em particular. A igreja, ela pode ser perseguida, né, de forma coletiva, ou ela pode ser perseguida de forma particular, né? Por exemplo, eu e minha família, esses dias, temos passado mais uma vez por perseguições, tá certo? Parece que o couro já está grosso, como diz Gigi. O couro já engrossou, que tem hora que a gente sabe de umas coisas assim, tão surreais, que não dá nem, ninguém nem chora mais, não tem mais nem lágrima para chorar. A gente só olha para um outro e começa a rir, tá certo? Glória a Deus. Então, a igreja, ela pode passar perseguição tanto de forma coletiva como também de forma individual. Um irmão é perseguido e a igreja chega lá junto, né? Quantas mensagens nós recebemos nessa semana de encorajamento, de fé, de força. Nós estamos com vocês. Era versículo que ia para cá, era versículo que ia para lá. E glória a Deus, tá certo? Eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que os profetas foram perseguidos por causa de sua fé em Deus e obediência à vontade dele. Então,
queridos, olha, estou sendo perseguida, estou sendo caluniada, estou sendo afrontado por causa do Evangelho. Amados, isso está na Bíblia. Você está vivendo literalmente o que está na palavra. Você está dentro dela. E ao contrário, você não está fora, tá certo? Dessa palavra. Perseguição. Tem isso na Bíblia? Tem sim. E como tem. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que você se encha de esperança em meio à perseguição. Vamos lá? Se encha de esperança em meio à luta aí diante da perseguição. Olhe para quem está do seu lado e diga: esperança. Olha aí para quem está do outro lado e diga: esperança. Esperança é o antônimo de falta de esperança. Quem tem Cristo, ainda que passe por adversidade, perseguição, ele se enche de esperança no meio de toda a luta. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7, no verso 52, tá certo? E nós vamos, meditar, nós vamos aqui ver na Bíblia que os profetas no passado, eles também foram perseguidos por causa de sua fé em Deus, tá certo? Atos capítulo 7, versículo 52. Nós vamos ver que nós somos perseguidos, a exemplo dos profetas, que também foram perseguidos no passado. Por causa de quê, pastora? Por causa da sua fé em Cristo Jesus. Quem achou, diga amém. Atos 7, 52 diz assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Os profetas, eles não foram só perseguidos, mas eles também foram mortos. Ainda, nós aqui não passamos por perseguição até a nossa morte, no sentido de nós nos tornarmos mártires em relação ao Evangelho qual nós abraçamos, nós cremos, como muitos no passado e muitos ainda no presente, que não vivem, que não residem, que não moram em um país liberto como o nosso, Teve tanta gente que lutou por liberdade aí no dia 7 de setembro, porque precisamos lutar por isso mesmo. Mas embora que tenha havido toda essa luta ainda, nós ainda vivemos em um país de liberdade, onde nós podemos, apesar de perseguidos, mas expressar, se bem que hoje está ficando meio complicado, porque quando um cristão, ele vai na internet e ele expressa ali o seu posicionamento em relação à sua fé, aos seus princípios, aos seus valores. Qualquer pessoa nos dias de hoje pode colocar qualquer aberração na internet. Qualquer aberração. Aberração é verdade ou não, igreja? Qualquer aberração. Vai para a internet, diz horrores, fala contra a família, fala contra os princípios bíblicos, defende tudo que é heresia, tudo que não presta. Ninguém pode dizer nada. Agora, nós chegamos em um tempo que o cristão vai para a rede social e ele expressa a sua fé. Ele defende ali a sua fé de alguma forma. Ele coloca um versículo, ele faz um texto, mediante o que ele crê, o que ele defende sobre seus princípios, sobre os seus valores. O que é que acontece? Aquilo parece que existe um manifesto. Pessoas que nem seguem, que nem compartilham da rede social da pessoa, mas aquilo vai seguindo, de um para outro, de outro para outro, alcança gente assim que você nem imagina que aquela pessoa existe. Daqui a pouco ela está na sua rede social lhe detonando e falando sobre direitos e falando sobre liberdade, se ela mesma está pecando em relação a infringir a liberdade do outro.
a liberdade de expressão. O que é isso? Perseguição. Perseguição, porque hoje qualquer pessoa, repito, pode falar sobre qualquer mazela. Vai um cristão expressar ali em sua rede social o que ele crê e o que ele defende. A perseguição chega, mas isso não é novidade. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus em meio a toda perseguição, nós nos enchermos de esperança. Amém, igreja? Olha aí para quem está do seu lado, diga de novo, esperança. Olha aí para quem está do outro lado, diga esperança. Por quê? Porque os profetas no passado já passaram por isso. Isso não é novo. Isso às vezes, né? Como Martin Luther King, ele dizia, o que me preocupa não são os gritos dos maus, e sim o silêncio dos bons. Realmente, isso é uma preocupação nos dias de hoje. Porque, sinceramente, o mal vai gritar até a volta de Cristo Jesus, ele vai estribuchar. Vai gritar, vai fazer escândalo, vai ameaçar, vai afrontar, vai fazer tudo quanto não presta. Mas até a vinda de Jesus, o que é que a igreja vai fazer em meio à perseguição? No Novo Testamento, o corpo da igreja, os 12 discípulos e outros cristãos foram perseguidos por se posicionarem ao lado do Senhor. Saiba que todas as vezes que a igreja se posiciona ao lado do Senhor, ela vai ser perseguida. Posso ouvir um amém? Você está entendendo o que é que eu estou falando? Se você não estiver sendo perseguido, pode ficar pensando assim, deve ter coisa errada. Estou muito caladinho em relação à minha fé. Todo aquele que se posiciona ao lado do Senhor Jesus vai ser perseguido. E eu vou lhe provar. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Versículo 11 e versículo 12. Quem achou, por favor, diga amém. Pouca gente, vou esperar você. Mateus 5, 11 e 12. Agora quem achou, diga amém. Pronto, agora vamos lá. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ei, você está sendo perseguido? Eu convido você a dar um glória a Deus aí no seu lado. Está muito fraco esse glória a Deus. Dê um glória a Deus aí, igreja. Bem-aventurado, feliz. Quando chegar a perseguição porque você está andando do lado de Jesus, ei, fique feliz. A árvore que dá fruto sofre pedradas. Se a igreja de Jesus não está sendo perseguida, está acontecendo alguma coisa de errado com ela. Pode prestar atenção. Não deve estar crescendo, deve estar assim muito morna na fé. Não deve estar evangelizando. É ou não é? Pode prestar atenção. Você tem prestado atenção que nos últimos dias está havendo muito casamento aqui na igreja? Sim ou não? Sim ou não, gente? Até em enterro a gente está tendo a oportunidade de evangelizar. Hoje eu quero dizer que eu fui a um determinado lugar pensando que eu ia descansar. Pensando. Eu digo, vou descansar um pouquinho, vou levar a minha Bíblia, que eu me preparo para pregar lá mesmo. Que nada. Daqui a pouco chegou alguém para mim, me chamando para me encontrar com uma pessoa. Quando eu cheguei lá, comecei a pregar para a pessoa. Daqui a pouco a pessoa aceitou Jesus. No meio da perseguição toda semana passada, uma pessoa ligou para mim, não está aqui porque ela está de resguardo. Mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Pastora, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus.
Você acha que o cão vai ficar parado? Ele vai ficar desesperado. Uma vida, a Bíblia fala que vale mais que o mundo inteiro. O inimigo vai ficar parado, ele vai ficar perturbado, que é menos uma vida que está indo para o inferno. É ou não é, igreja? Bem-aventurado é e fique feliz, porque quando você estiver andando junto com Jesus, quem quer andar junto com Jesus aqui? Pois eu tenho uma coisa para lhe dizer, você vai ser perseguido. Agora, como você vai enfrentar isso? Os couro grosso, sabe? Couro de cururu. Sabe o caldo da sopa, quando engrossa? Irmão, tem hora que você não sente nem mais nada, fica dormente. Dormente com o Espírito Santo, é o povo falando, é chegando as coisas, os prints, a esculhambação e a gente, Jesus, olha, tenha misericórdia, eles não sabem o que dizem não, Deus. Sabe, irmão, quando, assim, aquele negócio assim no ouvido, muita gente gritando, sabe, os cão que ladram muito não morde não. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra nós. Você acha que quem está perseguindo alguém vai falar a verdade? Me responda. Vai falar a verdade? Quando a pessoa está perseguindo o outro, irmão, só fala mentira. Só fala calúnia, só acusa. Você já viu quando alguém chega para acusar outra pessoa para você? Só fala mentira. Não diz uma verdade, é incrível. Você sente na hora. Versículo 12. Começa a rir aí para quem está do seu lado. Eu estou falando sério, começa a rir. Não olhe para mim não, olhe para quem está do seu lado, começa a rir. Marinalvo, vem fazer um movimento aqui para esse povo rir, a dancinha do Marinalvo. Quem conhece já a dancinha do Marinalvo? Como é, Marinalvo? Eu sou crente, viu? Eu sou direita. Não vai sair por aí dizendo que a pastora está desconvertida, não. Né? Né, Jefferson? Né, João Vitor? A dancinha do Marinalvo? Começa a rir aí, minha gente, para quem está do seu lado. Ria, sorria. Abra o sorriso. Exulta, igreja, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Todo aquele que é perseguido tem galardão lá no céu. Difícil é você chegar lá no céu e no dia da entrega dos galardão não ter nenhum para você. Que tristeza é essa, minha gente? Imagine você trabalhar, chegar ao final do mês, cadê o seu salário? Tem não. Aí você chega lá no céu, começa a distribuição dos galardões. Aí você não quer passar perseguição aqui na terra, porque diz, eu sou fraca, eu não consigo. Consegue mesmo não, irmão, é tudo Deus. É tudo o Senhor. Mas, querido, quanto mais você for perseguido, mais tem galardão para Deus lhe entregar lá no céu. Mais tem pedra para o Senhor colocar na sua coroa. Imagina aí. Ei, faça assim com a mão. Olha, a mão chega, vai pesar de tanto galardão. A Bíblia diz, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande, não é coisa pequena não, igreja. É coisa grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tem galardão. Amados, 1 Coríntios 15, 9, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é o que nos mantém de pé, amém, igreja? Diga um amém mais forte, eu quero alegrar você nessa noite, e o Senhor mais ainda. 1 Coríntios 15, 9, você que está em casa, que está sendo perseguido, meu querido, olhe para os galardões, é galardão demais, viu? Vai ficar assim, você andando e a coroa bem pesadona, de tanto galardão, oh glória a Deus. Deixa eu pegar aqui o versículo que eu me perdi de novo. 1 Coríntios 15, 9, vamos lá, meu povo. 1 Coríntios 15, 9, vamos ver o que é que diz.
Quem achou, diga amém. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Até aquele que um dia se converteu a Jesus, perseguiu a igreja do Senhor. De que é que eu estou falando? Vou repetir para você. O corpo de Cristo, os 12 discípulos e outros cristãos foram perseguidos por se posicionarem ao lado do Senhor. O apóstolo Paulo disse: como não vai ter perseguição quem fica do lado de Jesus? Até eu, antes de me converter, persegui os do caminho. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Todo mundo sendo sincero. O sincerômetro aqui tem que subir. Quem, antes de aceitar Jesus, perseguiu o crente aqui, levanta a mão. O pastor da igreja. Jogou pedra nos do caminho? Jogou ou não jogou, criatura? Começar por ele. Jogou, literalmente jogava as pedrinhas quando a trovão azul passava. Imagine, se a gente perseguiu, querido, e depois que a gente aceitou Jesus, um bando de santos, não quero ser perseguido. Nós perseguimos. Os crentes passavam e a gente tudo chateando. Aleluia, glória a Deus. Quem fazia isso? Levanta a mão bem alto. Você, Jetson, se converta, irmãozinho. Você fazia, querido? Estou brincando, Jetson. O apóstolo Paulo disse: eu persegui. E agora também eu estou sendo perseguido. Mas a palavra é esperança no meio da perseguição. E aí, continuando, Jesus sofreu grande perseguição por parte dos líderes religiosos em seus dias. João 5,16. Vamos lá? Para a Bíblia. Quem está animado aqui, diga amém. Quem está desanimado, diga: está repreendido em nome de Jesus. Porque nessa noite eu vou me encher de esperança em meio à luta, em meio à perseguição. João 5. A palavra é para você que está sendo perseguida. É para mim que estou sendo perseguida nesses dias. João capítulo 5, verso 16. Quem achou, diga amém. Olha o que é que diz. E os judeus perseguiram a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Os judeus ficavam lá perseguindo Jesus, acusando Jesus, porque Jesus curava no sábado, porque Jesus ajudava alguém no sábado, porque Jesus fazia a obra de Deus no sábado. Se até Jesus foi perseguido, imagine nós também não seremos perseguidos. Continuando. A perseguição geralmente envolve assédio e opressão por causa de convicções de fé. É assim ou não é nesses dias? Sim ou não? Sim ou não, igreja? A perseguição geralmente envolve assédio e opressão por causa de convicção de fé. Nos chamam de religiosos. Nos chamam de extremistas. Nos chamam de radicais. Nos dão tantas nomenclaturas que é demais, né? Tantos títulos que é demais. Por causa da nossa fé, por causa da nossa convicção, por causa da nossa certeza. Cabe a nós fazermos o quê? Continuar nessa certeza. Quando você for perseguido, você vai esmorecer? Titubear? Não. Fique mais forte ainda, meu amado. Olhe para o galardão, olhe lá para frente, olhe para o céu, olhe para a palavra. Palavra nessa noite a palavra para mim e para você, para que nós saiamos daqui mais convictos ainda da nossa fé em Cristo Jesus.
de nossa fé, o que resulta em sofrimento e aflição física e emocional. Muitos, né, porque ainda somos seres humanos, ficam abalados fisicamente e emocionalmente por causa da perseguição. A tribulação deve ser um aspecto esperado na vida cristã, em parte porque os cristãos também devem viver de acordo com os padrões e princípios mais justos do que aqueles defendidos pelos descrentes. Queridos, olhe para mim, aquele que abraça a fé, vai ser perseguido. Todo aquele, sem exceção, que abraça a fé em Cristo Jesus vai ser perseguido. A perseguição começa muitas vezes dentro da nossa casa. Gente que é expulsa pelo pai por causa da fé. Marido que persegue a esposa. Esposa que persegue marido. Filho que persegue pai. Cunhado que persegue cunhada. E assim vai. A perseguição começa dentro da nossa própria casa. Se a perseguição começa dentro da nossa própria casa, imagine lá fora. Como é que nos vão nos perseguir? Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá correr para dar tempo. Eu falar todos os versículos, tá certo? Porque meu tempo está se indo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quando você achar, diga aí um amém, tá bom? 3:12. Olha só o que aqui diz. Vamos ler todos nós juntos. Eu acho esse versículo maravilhoso. Que esse versículo nos conscientiza em relação à perseguição. Vamos lá, todo mundo junto? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão o quê, igreja? Serão o quê? Serão o quê? A perseguição deve ser novidade para mim? Se a própria palavra diz que todo aquele que deseja viver de forma piedosamente em quem? Em Cristo. Vai ser o quê? Perseguido. Quando vier a perseguição, vamos nos fortalecer em Deus e na sua palavra. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos nos encher de esperança em meio à luta, porque Jesus não enganou ninguém. Ele disse que a igreja seria perseguida, ele mesmo foi perseguido. Entretanto, a perseguição por causa da fé não é insuportável ou inútil. Olhe para quem está do seu lado e diga: você pode suportar. Diga assim: não é insuportável. Não, você não vai morrer por causa dessa perseguição. Diga aí, você não vai morrer. Você não está naqueles países, né, que a perseguição é muito ferrenha, que prendem, matam literalmente a pessoa. Diga: a perseguição é suportável. A Bíblia fala que não há luta maior do que nós possamos suportar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 16, amém? Versículo 33. João 16. Aí quem for achando vai dizendo amém, tá certo? João 16. João 3? 16:33. Eu acho que eu lhe dei a referência errada. Lhe dei 3, foi? Espera aí que eu sei agora. João 16:33. 33, viu? Perdão aí, cara. Desculpa aí. 16:33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Igreja, Deus quer que você tenha o quê? Diga de novo. Diga de novo. Paz é o contrário de guerra. Aquieta tua alma nessa noite. Para de chorar, porque Deus tem visto tua perseguição, a perseguição que você enfrenta, a perseguição que você passa. Aquieta sua alma em nome de Jesus. Olha aqui o que foi que Jesus, o próprio Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não é paz em Jesus Cristo.
Irmão, se eu for colocar a minha paz no que dizem de mim, eu estou frita. Tenho que colocar a minha paz do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele diz, ok, igreja, acabei de falar para vocês, né? Mas vou repetir, no mundo passais por aflições. Ele afirmou, igreja. Jesus disse assim, no mundo vocês só vão ter alegria. Foi assim que Ele disse? Foi assim que Ele disse? No mundo vocês só vão ter alegria. No mundo vocês só vão ter motivo de riso. Foi assim que Ele disse? Não. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Ei, quando eu digo para você se animar, sacuda aí quem está do seu lado, dê uma sacudida aí. Dê mesmo uma sacudida, tenha medo não de tocar aí no seu irmãozinho, na sua irmãzinha. Sacuda aí mais forte, sacuda que às vezes ele já está com sono, né? Sacuda aí. Diga, tenha bom ânimo, irmão. Diga, tenha bom ânimo, irmã. Qual é a tribulação, qual é a perseguição que você está passando? Tenha bom ânimo. Agora diga assim, porque o seu Jesus, sabe o Deus que você serve? Ele disse, tenha bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Repita aí. Ele venceu o mundo. Repita mais forte. Ele venceu o mundo. Glória a Deus. Embora, vamos lá, a perseguição é inevitável também por essas razões. Vamos lá ver quais são as razões que a perseguição ela se torna inevitável na vida do crente. Tem algum crente aqui? Tem algum crente aí? A perseguição é inevitável. Nem que seja uma vez nessa vida você vai ser perseguido por causa do nome de Jesus. Não é possível. A Bíblia não mente. Vamos lá? O mundo pecaminoso odeia a Deus. Gente, se você está indo contra o curso desse mundo, você acha que o mundo vai lhe odiar ou vai lhe amar? Me responda, vai lhe odiar ou vai lhe amar? Você está indo num caminho contrário ao curso desse mundo. Você acha que o mundo vai ter amizade com você? Não tem como, irmãos. A não ser que você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Você passe a concordar. Você passe a ficar, não, conformado. Estou conformado, é assim mesmo, é no mundo. Não, está tudo virado, estou conformado já. A não ser, querido, o mundo vai nos odiar. E eu vou lhe provar isso. Abra aí João 15, 18. O mundo pecaminoso odeia a Deus. Se odeia a Deus, odeia também os seus filhos. Vá anotando aí para você saber. Quando você for odiada por causa do nome de Jesus, odiado por causa do nome do Senhor, é bíblico. João 15, 18. João 15, 18. Vamos lá. Olha o que é que diz. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiaram a mim. Se o mundo odeia você, que é crente, primeiro eles odiaram a quem? Você é filho de quem? Se o mundo odiou a Deus, quanto mais nós. É verdade ou não é? Se o mundo odiou a Deus, quanto mais nós. Segundo, as coisas da carne lutam contra as coisas do Espírito. Gálatas 4:29. Abra lá em Gálatas 4:29. Eu estou falando que a perseguição é inevitável por essas razões. Que razão? O mundo pecaminoso odeia a Deus. 2. As coisas da carne lutam contra as coisas do Espírito. Gálatas 4:29. Olha o que é que diz em Gálatas 4:29. Como, porém, outrora,
o que nascera segundo a carne perseguia ao que nascera segundo o Espírito. Gente, está claro ou não está? Me responda, está claro ou não está? Está muito claro, está tudo aqui na Bíblia. O Senhor falando conosco de forma explícita. Estamos sendo perseguidos, sim. Por quê? Porque quem nasce segundo a carne, você nasceu do Espírito. Depois que você entregou sua vida a Jesus, você nasceu no Espírito. Pelo menos assim deve acontecer. Você e eu devemos ter novas atitudes. E não darmos novamente vazão, lugar à carne. Mas quem ainda está na carne vai perseguir aos que nascem segundo o Espírito. Assim também continua sendo agora. Diga hoje, agora. 3. A tribulação é inevitável em uma vida justa. Abra a Bíblia em Mateus 5:10. Para que você não tenha dúvida. Mateus 5:10. Olha o que é que diz em Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está sendo perseguido? Seu é o reino dos céus. Você pode se alegrar com isso? Você está sendo perseguido, querido. O reino do céu é seu. Quatro. Os cristãos são sustentados com a ajuda, força e poder de Deus para enfrentar suas tribulações. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Feche os seus olhos, erga as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos, erga as suas mãos aos céus. Para quem está passando por tribulação, deixa o Senhor falar com você e dizer que o poder dele está sendo derramado sobre a sua vida. E esse poder vai lhe ajudar, e esse poder vai lhe sustentar, e esse poder vai lhe fortalecer, a fim de que você enfrente todas essas tribulações. Agora abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39. Olha o que é que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, glória a Deus, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso que é, igreja? Senhor. Nada pode nos separar do amor de Jesus. E durante a tribulação o Senhor vai nos dar força. O Senhor vai nos sustentar no meio da perseguição. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos encorajar e Ele vai nos dar vitória. Glória a Deus. Os cristãos tendem a enfrentar a perseguição com paciência, resistência e firmeza.
Eles devem suportar a perseguição e, nesse processo, receber força e poder de Deus para serem mais do que vencedores. Podemos realmente vivenciar bênçãos em meio à perseguição. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Quem achou, diga amém. Olha o que é que diz. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis. Ei, receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus, não tenha medo. Vou dizer mais uma vez para você, não tenha medo, tenha fé. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Estão lhe ameaçando? Faz tempo que eu recebo ameaça. Já recebi ameaça pelo meu direct do Instagram. Já recebi ameaça assim de baixo escalão. Já recebi ameaça. Você que recebeu ameaça, olha o que é que a Bíblia está dizendo. 1 Pedro 3,14. Olhe lá. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis o que, igreja? Alarmados. Ei, fica alarmado não. Fica apavorado não. Deus está cuidando de você. Em meio à perseguição, Deus está cuidando da igreja, minha gente. Saia nessa noite para casa convicto que Deus cuida da igreja. Deus cuidou da igreja no passado, como é que Deus não vai cuidar da igreja no presente? Se a Bíblia fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre, como é que eu posso acreditar que o Senhor cuidou do povo dele só lá no deserto? Quando mandava ali uma nuvem de fumaça e uma coluna de fogo, e hoje ele não vai cuidar do seu povo. Deus cuida da igreja, Deus cuida do seu povo, por isso não fique amedrontado, não tenha medo, tenha fé. E nem fique preocupado com a ameaça, não fique alarmado, não. E ainda, 1 Pedro, nesse mesmo livro, agora no capítulo 4, verso 12 ao 14. Só mudar a página, só mudar a folhinha. Olha o que é que diz. O sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Olha para quem está do seu lado e diga, é privilégio. Diga, você é um privilegiado. Diga, você já foi perseguido, está sendo perseguido. Você é um privilegiado. Seu nome está na berlinda. Seu nome está ali. Olha aí para quem está do seu lado, diga, você está dando ibope para Jesus. Diga aí. Diga de novo, diga, você está dando ibope para Jesus. 1 Pedro 4, verso 12 ao 14. Amados. Olha para quem está do seu lado, diga, você é tão amado. Gente, diga. Interaja comigo, olha assim, diga, você é tão amado. Diga, você é tão amada. Amados. Eita glória. Diga assim, diga, eita glória. Diga. Diga de novo, eita glória. Quem é que diz isso aqui na igreja, hein? Eita glória. Tem uma pessoa que diz assim, eita glória. É Idailma, é? É quem? Não é Claudinha não. Claudinha diz, aleluia. Não é assim? É quem? Ai, André. Eita glória. Olha o que é que diz a Bíblia. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Está queimando? Tem hora que queima, que não é brincadeira não.
Tem hora que queima. Queima ou não queima? Está pensando em chegar na igreja, né? É só pegar um microfonezinho, é só pegar, né, um instrumentozinho e tocar, né? Pega o instrumentozinho e vai tocar. É nada, irmão, é fogo ardendo. Tribulação, perseguição. Ó, o fogo ardendo. A perseguição. A perseguição lá no trabalho, a perseguição na rede social. A perseguição em casa, a perseguição, a traição de quem você pensava que nunca ia lhe trair. A falsidade, a mentira, a injúria, a calúnia, o que mais? O falso testemunho. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a que igreja? Você não está acompanhando, não. Destinado a quê? A provar-vos. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Na hora que a perseguição chega, tem hora que é nosso mesmo natural. A gente diz, dá um negócio, porque a gente fica surpreso, porque a gente não esperava que aquilo acontecesse, mas o Senhor já nos avisou que ia acontecer. E a gente fica meio surpreso. Mas Deus já nos avisou que ia acontecer no versículo 13. Pelo contrário. Aí diz o que, igreja? Diz o que? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Ei, você está sofrendo um pouquinho como Ele sofreu. Você diz, o amor de Jesus foi tão grande por mim, Ele sofreu, Ele me amou, Ele se entregou por mim. Aí você não pode sofrer um pouquinho por amor dEle? Eu estou sofrendo um pouquinho por amor dEle. Um pouquinho de nada, um tiquitinho de nada. Aí quando eu sofro um pouquinho, eu vou deixar Jesus. A pessoa é crente, sofre o tempo todo. É luta o tempo todo, é perseguição o tempo todo. Irmã, a Bíblia diz que a gente está sofrendo um pouquinho por causa dele. Um tiquinho de nada. Um pouquinho de nada. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Verso 14, sim, pelo seu nome sois injuriados. Queridos, é por causa do nome do Senhor que somos injuriados. E aí o versículo continua dizendo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Será que você compreende, amados, que a tribulação, quando nós estamos enfrentando a perseguição, nós somos bem-aventurados, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. E para terminar, o último versículo, que eu tinha mais versículo, mas não vai dar tempo. Deus não abandona a luta do cristão contra ela. Você está entendendo o que eu disse? Deus não abandona a luta do cristão contra ela. Você está pelejando com uma coisa. Deus não abandona o cristão na luta. Deus não abandona a luta do cristão contra ela. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 10, foi o trecho que nós lemos no início como texto base, só que eu fiz questão de ler todos os 18 versículos, mas agora nós vamos ler só esse trecho a partir do versículo 7, que foi leitura bíblica de hoje. É para quem está do seu lado, diga, foi leitura bíblica, meu irmão, de hoje. Você entendeu o que Deus falou hoje? A igreja está sendo perseguida, né? A família pastoral está sendo perseguida. E você está entendendo que foi leitura bíblica de hoje? Deus sabe de tudo, sim ou não? A gente, por acaso, quando for entregar a leiturinha bíblica para vocês, no final do ano, no dia 31, né, do ano passado, na passagem de ano, a gente falou assim para vocês, ei, na segunda semana, não é isso? De setembro, a filha do pastor
vai sofrer uma perseguição e, consequentemente, a família pastoral e a igreja, mais uma vez, e naquele dia vai estar a leitura bíblica essa. Foi assim que eu disse para vocês? Deus me livre, irmãos, senão eu vou endoidecer, que eu não tenho nem esse QI alto, e nessa revelação. Mas Deus, em sua onisciência, Ele sabe todas as coisas. E a leitura bíblica de hoje, olha o que é que diz, queridos, versículo 7. O poder de Paulo vem só de Deus. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Verso 8. Leia comigo, igreja do Senhor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexo, a gente fica perplexo ao ver determinado posicionamento de pessoas em plena rede social, perseguindo os cristãos. A gente fica perplexo, mas o que a gente não pode ficar é desanimado. Você pode até ficar perplexo, você pode até ficar surpreso. Eu estou passada, como a gente, né? Menina, eu estou horrorizado, eu estou perplexa, mas eu não posso ficar o quê? Desanimado. Ei, toca aí para a pessoa que está do seu lado, diga: você não pode ficar desanimado. Você até se assusta com uma coisa que postam em relação ao seu filho, a sua neta, seu marido, sua esposa, a igreja do Senhor Jesus. Mas o que você não pode ficar é desanimada. Está me ouvindo, irmão? Está me entendendo, igreja do Senhor? Então glorifica a Deus aí no seu lugar. Levanta a mão, dê muito glória a Deus aí. Diga aleluia, igreja do Senhor. Dê glória a Deus. Façamos como o crente Abraão. Podemos ficar até perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não estamos desamparados. Está pensando que minha filha está desamparada? Mas não está mesmo. Minha filha desamparada, a Bíblia diz que ainda que eu, a mãe dela, deixasse ela não ficava desamparada? Imagine eu pensar que ela está desamparada se eu ainda nem deixei. Está pensando que sua família, você está desamparado? Está nada. Está pensando que você e seus filhos vão ficar desamparados? Nunca. Porque é um Deus que ampara você. Ainda que seu pai lhe abandone, ainda que sua mãe lhe abandone aqui na terra, todavia o seu Deus não esquece de você. Todavia esse Deus a quem você serve não esquece de você. Você pode até ser perseguido, mas nunca você vai ficar desamparado. Nunca. Abatido, porém não destruído. Quem pensa que vai se levantar contra você para lhe destruir, ei. Amã preparou uma forca para Mardoqueu, tio de Esté. Sabe o que foi que aconteceu com ele? Esté 7:10, ou é 10:7. Depois você vê lá. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ei, que cada um vigie com o furor do rei Jesus. Porque ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Que cada um vigie. Que cada um vigie. Abatidos. Podemos até ficar, né, um pouco abatido com tanta, né, vem lá, tanta seta, levanta logo o escudo da fé, meu irmão. Com o qual nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas tem hora que é, né, tanta pedra, a árvore grande, frondosa, e aí é tanta pedrada, que a bichinha da árvore começa, de repente, a sentir, ei... Os frutos, podem até alguns frutos cair com as pedradas. Mas está pensando que a árvore será destruída? Se levanta aí, porque nós vamos cantar. Que ao cheiro das águas, aí é que ela cresce e brota ainda mais.
Meu querido, eu quero profetizar na tua vida. Quanto mais você for perseguido, mais Deus vai te multiplicar. Quanto mais a igreja de Jesus foi perseguida, era assim com os hebreus. Quanto mais perseguiam os hebreus, mais eles se multiplicavam. Sabe, igual a coelho? Igual a coelho, você não quer coelho em casa não, né? Porque quando você bota um coelho em casa, daqui a pouco, você não sabe de onde aparecem os coelhos. Quanto mais a igreja de Jesus é perseguida, mais ela é multiplicada. Quanto mais te perseguirem, mais você vai frutificar. Quanto mais lançarem pedras sobre você, mais os frutos vão aparecer. E eu gostaria de chamar o grupo de louvor, e eu queria que você ficasse de pé aí, já começasse a orar aí no seu lugar. E essa oração, querido, seja de glorificação ao nome do Senhor. Eu gostaria que você se alegrasse nessa noite, se enchesse de esperança. Porque no meio da perseguição, no meio da tribulação, você se encherá de esperança em meio à luta. Feche os seus olhos e só comece a glorificar a Deus. Glorificar aí a Deus no seu lugar. Não fique perplexo. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não fique assombrada, porque Ele é o teu Deus. Jamais a igreja ficará desamparada.